A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui então mais um vídeo sobre a série de vídeos sobre Eliseu e Cristo. E hoje nós chegamos num relato já no fim da vida de Eliseu, está ali no capítulo 13 de 2 Reis, dos versos de 14 a 19. Nessa época já não era mais o rei Jorão quem reinava sobre Israel, mas um rei chamado Joás. E esse rei chamado Joás, ele vai até a casa de Eliseu. Eliseu está muito doente, ele viria a morrer dessa doença, mas ele chega ali então na casa de Eliseu, ele aos pés da cama de Eliseu, ele fala para o profeta, fala: meu pai, tu eras como os cavaleiros e os cavalos de guerra. Aquilo que Eliseu tinha falado para Elias, quando Elias sobe naquele redemoinho, quando eles são separados e Elias é transladado, Eliseu fala isso para Elias. E nesse momento o rei Joás está falando a mesma coisa para Eliseu. Por quê, meus irmãos? Porque o profeta, a palavra de Deus, a boca de Deus valia por um exército inteiro de homens e cavalos. Então, meus irmãos, nesse momento então Eliseu faz algo muito enigmático a princípio. Ele fala: olha só, Joás, pega uma flecha. Ele então, quando Joás pega a flecha, o rei Joás pega a flecha, Eliseu coloca a mão dele sobre a mão de Joás, ele vai até a janela, abre a janela e fala: lança essa flecha ao leste. E quando ele lança essa flecha, ele fala: essa é a flecha do livramento, essa é a flecha do Senhor. Agora, Joás, ele não para aí, ele fala: agora pega essa flecha e bate essa outra flecha, pega essa flecha e bate no chão. E diz então que Joás bate uma vez, bate segunda vez, e quando ele bate a terceira vez, ele para de bater. Então Eliseu fica enfurecido, fica indignado e fala: por que você só bateu 3 vezes? Pelo menos 5 ou 6 vezes você tinha que ter batido. Você tinha que ter batido até destruir essa flecha toda. Você tinha que ter batido até destruir todo o reino sírio. Mas não. Ou seja, meus irmãos, aí ele fala assim: você só vai destruir agora o reino da Síria 3 vezes, porque você só bateu 3 vezes. Meus irmãos, por que Eliseu primeiro lança aquela flecha, a flecha do Senhor, a flecha do livramento, e depois ele pede para Joás fazer a mesma coisa? Meus irmãos, como isso nos remete ao sacrifício de Cristo naquela cruz e à nossa caminhada nessa terra todos os dias. Nós vamos ver, meus irmãos, como isso aponta para Jesus. E olha o que a palavra de Deus vai lhe dizer ali no livro de Colossenses, capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que os era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, aquela flecha, a flecha do livramento do Senhor, simbolizava o próprio Cristo. Nós não podemos obter vitória se não for por Cristo, porque Ele morreu um dia. Hoje, meus irmãos, hoje nós podemos ter vitória, porque um dia Ele fez aquilo, porque se Ele jamais tivesse morrido naquela cruz, se Ele primeiramente não tivesse sido lançado sobre aquela cruz, pregado a nossa dívida, levado os nossos pecados, nada do que nós fizéssemos hoje teria sentido. Mas hoje, meus irmãos, a obediência dele foi até a cruz, foi até a morte, foi até o fim. Hoje nós devemos obedecê-lo também, porque Joás bateu só 3 vezes. Ele não mostrou o quanto ele queria derrotar aquele exército, o quanto ele queria vencer aquela opressão. Da mesma forma, meus irmãos, não adianta Jesus ter vencido os pecados, não adianta Jesus ter removido o pecado, não adianta Jesus ter removido a culpa sobre nós, se nós não obedecermos até a morte, se nós não obedecermos até o fim. A palavra de Deus vai dizer que Cristo, ele suava sangue quando ele estava no Getsemane. Meus irmãos, a obediência de Cristo foi uma obediência completa, e ele nos chama a mesma obediência. E olha que a palavra de Deus continua dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós cremos nele, se nós cremos que ele é o Cristo, se nós cremos que ele é Jesus, realmente o nosso Salvador, meus irmãos, nós vamos até o fim, porque essa é a nossa vitória, a nossa fé, a fé no Deus vivo, a fé no Cristo, o Filho de Deus. E olha que a palavra continua dizendo, meus irmãos: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essas obras não são obras da lei, mas são obras de obediência. Meus irmãos, não adianta eu falar que eu acredito em Jesus, isso não basta. Se eu não obedecê-lo todos os dias, se eu não seguir os seus passos todos os dias, se eu não fizer aquilo que Jesus mesmo diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Isso me faz lembrar um texto que está lá em Levítico, no capítulo 6, versículo 12 e 13, que fala assim: o fogo, pois, não se apagará, mas arderá continuamente sobre o altar. Porém, o sacerdote todos os dias pela manhã colocará lenha nele. O fogo, pois, não se apagará. Meus irmãos, o fogo jamais vai deixar de ser fogo. O Espírito jamais vai deixar de ser Espírito. Cristo jamais vai deixar de ser Cristo.
mas nós, enquanto servos do Senhor, devemos todos os dias colocar nossa lenha sobre aquela fogueira, colocar nossa lenha sobre aquele altar. Meus irmãos, isso nos remete para Lucas capítulo 9, versículo 24, quando diz exatamente isso aqui: aquele que quer vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. A palavra madeira, cruz, madeiro, pau, qualquer coisa que remeta a madeira, no hebraico significa etz, então é a mesma palavra. Todos os dias, meus irmãos, tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo, porque Ele morreu um dia naquela cruz. É aquela cruz suprema nos faz sentido para a nossa cruz que nós carregamos todos os dias. Nós possamos crucificar o nosso eu todos os dias, a fim de agradá-lo, a fim de nos tornarmos agradáveis diante do Senhor. E a palavra continua dizendo assim, por fim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. A obediência de Cristo foi completa. Ele morreu uma vez. Eliseu, ele pegou uma flecha e lançou sobre aquela janela. Meus irmãos, esse foi o sacrifício de Cristo. E se hoje nós podemos fazer algo, é por meio dele. Ele morreu por nós. Ele obedeceu até a morte. Ele não titubeou, ele não retornou, ele não voltou, ele foi até o fim. Que nós possamos lutar todos os dias, até o fim, contra o pecado, contra a opressão, contra aquilo que nos afasta do Senhor, porque Ele foi até o fim e Ele obedeceu, Ele corrompeu a sua alma santa em prol dos nossos pecados, em prol da nossa purificação, que possamos todos os dias suarmos sangue se necessário para obedecermos ao único que é digno de obediência, ao único que é digno de louvor, o nosso Salvador, a flecha do Senhor, a flecha que nos livrou, a flecha que nos libertou, Jesus Cristo. Deus possa abençoar a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.